Vem pra cá, é Vida e Saúde que tá começando mais uma sexta-feira. Tudo bem com você aí de casa? Que bom que você tá acompanhando aqui a Novo Tempo para aprender a como cuidar melhor da sua saúde. E hoje a gente tá aqui com o Dr. Rodrigo Fortes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Tudo jóia, uma alegria te receber aqui mais uma vez, porque quando você vem a gente já sabe que vai ser aquela aula, viu? Prazer, sempre um prazer enorme trazer informações sobre saúde. Hoje, saúde do joelho, né? Pois é, olha só. Hoje o Dr. Rodrigo está aqui para falar sobre artrose no joelho. Interessante esse assunto. Você conhece alguém que sofre com esse problema? A gente vai trabalhar aqui, o Dr. Rodrigo vai falar o que seria artrose, como a gente pode cuidar e olha, já vou até dar um spoiler aqui, porque ele vai ensinar exercícios que pode ajudar você aí de casa, para você fazer na sua casa mesmo, viu? Hoje também tem Claramente por aqui. O psiquiatra Dr. César Vasconcelos, ele vai comentar sobre como lidar com a inveja. E ainda tem Boletim de Saúde com a Sara Rabite. E na receita você aprende um delicioso sanduíche de abacate com nozes. Olha aí! Receita da nossa chefe Arlete Júlio. Mas, doutor, você sabe que a gente aqui gosta de trabalhar a parte física, a parte mental e a espiritual também. A gente sempre gosta de começar o programa trazendo uma reflexão para quem está em casa. E hoje eu separei aqui, ó, esse devocional da mulher. Você é preciosa. E tem uma passagem que está lá no dia 26 de abril. E aí eu vou ler aqui para você. Fala assim: sei em que eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Esse verso é 2 Timóteo 1:12. E esse verso ele nos faz parar e pensar. Paulo ele está falando aqui com uma convicção que é contagiante. Ele diz que sabe em quem acredita e que não tem dúvida do poder desse Deus. É como se Paulo ele tivesse aí um mapa do tesouro e soubesse exatamente onde está o maior tesouro de todos, que é a presença e o poder de Deus. É bom saber disso, pensar nisso, isso nos inspira, principalmente nos tempos de hoje, né? Que a gente vive aí cheio de incertezas, mudanças. É um lembrete de que ter fé não é só acreditar, mas é ter a certeza do que a gente acredita. É como ter um alicerce sólido debaixo dos nossos pés. E com essa confiança, a gente consegue encarar qualquer desafio e seguir em frente, sabendo que tem alguém poderoso que cuida da gente. Que conforto isso, né, doutor? Poxa vida, nem fale. Caiu como uma luva. Exatamente. Então eu convido você para ficar aqui com a gente. Já começamos o nosso programa. Tem muita informação boa aqui para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde também. O Vida e Saúde volta já já. Vida e Saúde já está de volta. Aqui sexta-feira você sabe que a gente trabalha vários assuntos que tem a ver com o nosso corpo. E hoje a gente vai falar do joelho, artrose. O que será que é essa artrose? Ou quem convive com isso, como que fica aí com esses sintomas de dores, desconforto, né, doutor? E a gente está aqui com o doutor Rodrigo Fortes, ele que é fisioterapeuta, osteopata, corredor também, hein? Já vou avisar aqui que ele correu na NT Run, né, doutor? Opa, se corri muito. Legal. Faz atividade física e olha, ele tá aqui para dar dicas de como a gente pode lidar com esse problema. Mas se você de casa fala assim, eu não sei o que é artrose, eu não sei se eu tenho isso, eu quero já jogar aqui uma pergunta na tela para você de casa acompanhar com a gente. Dá só uma olhada. Olha aí. Doutor, vamos começar esclarecendo para quem está em casa o que é a artrose no joelho. Então, para a gente falar de artrose, que é algo super comum, artrose, tá? Eu queria começar dizendo assim que artrose, ele não é um distúrbio do ponto de vista que seja uma doença. A gente não pode encarar assim, tá? A artrose, ela é um processo, ela faz parte do processo de envelhecimento de uma cartilagem, tá? O que é a cartilagem? Uma articulação é sempre o encontro de dois ossos, tá? Um osso tocando no outro, ou às vezes três ossos, como é o joelho, tá? Então nós temos lá uma articulação, então é algo que se articula, tá?
O osso é um tecido vivo, o osso tem muita inervação, o osso tem vascularização. Então, se um osso tocasse no outro dentro de uma articulação, teria motivo para doer, porque existe inervação no osso. Então, o cara que fez o projeto, ele falou assim, eu vou colocar uma capa na ponta de cada osso. Então, o toque não vai acontecer de um osso com o outro, e sim de uma capa com a outra. E essa capa chama-se cartilagem. E veja que a cartilagem, ela é avascular, ela não tem vaso sanguíneo dentro dela e ela também não tem inervação, então ela não produz dor, ela não é capaz de remeter dor, por isso que ela fica sobre o osso. Com o tempo, essa cartilagem ela vai se modificando, ela vai ficando com uma imagem mais envelhecida, aparecem ali algumas trinquinhas, ela vai ficando um pouquinho mais afilada, né? Usa-se o nome desgaste, que eu não gosto muito desse nome, porque ele remete a algo muito ruim, sendo que a artrose é algo que todos nós vamos passar por isso na vida, ao longo do processo, da próprio desgaste, da própria degeneração da cartilagem, que é natural, não é uma doença em si. Então, a artrose é isso, é o processo de desgaste, entre aspas, ou seja, uma mudança na resistência, no formato da cartilagem que recobre o osso. Olha só, você ouviu aí de forma diferente também, né? Porque eu sempre ouvi que a artrose era uma doença. Ai, tô com um problema aqui, tô com uma doença. Essa explicação foi muito legal. Então, todos nós podemos ter aí ao longo da vida, no processo de envelhecimento, a artrose. Agora, doutor, o que pode causar? Eu quero até trazer aqui na tela, para a gente acompanhar, as causas, para o senhor explicar para a gente. Então, pode ser aí do envelhecimento, que o senhor já comentou um pouco, trauma, ou gerada por doenças também? A causa primária, que é o natural, é o processo do próprio envelhecimento do corpo humano. Né? Nós temos cabelo está envelhecendo, fica branco, pele envelhece, aparecem rugas, fica flácida. E por dentro nós estamos envelhecendo também. Então, ossos envelhecem, perde-se massa óssea, osteopenia, por exemplo, é um envelhecimento. E a cartilagem também envelhece, a gente chama isso de artrose. Tá? A imagem é de uma cartilagem um pouco desgastada, um pouco modificada, tá? O nome é artrose e não é doença, é um processo natural, tá? O segundo processo gerador seria o trauma, seriam as artroses traumáticas. O que é isso? As artroses traumáticas é quando eu estou me movimentando, por exemplo, e eu bato o meu joelho na quina de uma portinha que abriu. Então, aquele trauma direto sobre a minha cartilagem, sobre o meu joelho, pode gerar uma lesão na cartilagem e aquela lesão se transformar num processo de artrose traumática. Com uma entorse de joelho, por exemplo, isso pode acontecer também num acidente como cair de bicicleta, um acidente automobilístico onde a pessoa bate o joelho no painel ou tem algum outro tipo de lesão na cartilagem provocada por um agente externo. Então, a partir dali, ao longo dos anos, ao longo do tempo, há uma tendência, se não cuidar, de desenvolver uma artrose traumática. Agora, dentro dessa parte traumática, eu posso desenvolver, por exemplo, uma pessoa que pratica muito esportes ou alguma atividade, pode gerar um trauma também? Sim, mas eu costumo dizer assim, que a cartilagem, ela quer muito mais movimento do que repouso. Então, a pessoa que fica em repouso, ela se descondiciona fisicamente, ela perde massa muscular, ela perde força da coxa. E quando ela tenta uma movimentação, fala, vou começar a correr amanhã, e ela não tem condição de correr. Então, ela pode se machucar, assim como se ela tiver que fazer uma atividade intensa de subir 10 andares de um prédio por escada e não tiver condição, queimou o elevador naquele dia. Se ela não tem massa muscular, ela pode vir a desenvolver por conta do movimento. Mas o movimento não é o causador da artrose diretamente, o movimento é o contrário, é a saída para a gente se livrar dos males que a artrose pode nos trazer. Olha, e quanta gente, quando tá com artrose, né, já começa a poupar, já quer ficar paradinho, já começa a eliminar a atividade, até os movimentos do dia a dia por conta disso. Por isso que, assim, uma parte da artrose pode ser gerada por uma doença. Tá? A artrose gerada por uma doença, mas ela não é primária, ela é secundária a uma doença. Vamos supor, uma doença chamada artrite reumatoide. O seu corpo começa um processo autoimune, que o seu sistema imunológico começa a produzir inflamações nas suas articulações. Então, a partir daí, essas inflamações geradas e mantidas por muito tempo num indivíduo descondicionado e não tratado adequadamente, esse indivíduo pode desenvolver uma artrose patológica em si, tá? Mas sempre o movimento
ele dosado, ele aplicado da maneira correta, ele feito, o tratamento feito baseado em movimento vai ser a saída para a artrose. Então, a artrose precisa, para que ela não nos traga dor, ela precisa de músculos saudáveis. Muito interessante isso. Eu quero trazer mais informações aqui na tela para você acompanhar junto com a gente, que agora a gente vai falar sobre os fatores de risco, doutor. Então, o sedentarismo e a obesidade podem ter, sim, relação com a artrose no joelho. Sim, tem ligação direta, né? Principalmente o sedentarismo. Tá? A obesidade, ela tem ligação direta com a artrose de joelho, mas é ela associada ao sedentarismo. Você pode ter, às vezes, uma pessoa que é obesa, mas super ativa, que tem musculatura forte, que frequenta uma academia, faz musculação diariamente. Então, a gente vai ter ali um joelho mais, uma proteção maior. Então, a musculatura, ela vai proteger a articulação do joelho. Musculatura de quadril, musculatura de coxa e musculatura de perna. Então, se tiver esse complexo muscular íntegro e saudável, com certeza você não vai ter dor no joelho gerada pela artrose. Então, artrose vai ser uma coisa e dor gerada é outra coisa. Você pode ter artrose sem a presença da dor. Olha, a gente está falando aqui bastante da dor, mas tem outros sintomas também que podem caracterizar essa artrose. Trago aqui na tela para você acompanhar com a gente. Olha, essa sensação de rigidez, uma sensação de fraqueza muscular e uma sensação de areia na articulação. Tem mais ainda, olha só. Dor, que a gente já comentou aqui bastante, inchaço, articulação quente ao toque e até os estalos. Olha só, doutor, quantos sintomas. Todos esses sintomas, eles estão ligados com o processo irritativo. Então, quando a gente fala dor, quando a gente fala em inchaço da articulação, quando a gente fala assim, a minha articulação, quando eu movo, ela dói, ela está avermelhada, ela tem calor em volta, são sinais e sintomas de um processo inflamatório, porque o processo da artrose pode levar à inflamação da articulação e esses sintomas, eles nos fazem crer que essa articulação dói por conta da artrose inflamada. Tá. Doutora, a gente está falando aqui específico da artrose no joelho. Eu poderia ter artrose em outras partes do corpo também? Em qualquer articulação. Nós estamos vivendo e envelhecendo. Quanto mais nós avançamos, mais cuidado a gente tem que ter, por mais tempo a gente usa esse corpinho que Deus nos deu. Então a gente precisa cuidar. O desempenho físico é que vai ser crucial para que o meu processo de envelhecimento da cartilagem, o meu processo de artrose não se transforme em dor. O desempenho físico alto vai ser a chave do sucesso para que eu não tenha dor gerada pela artrose, que acontece em todas as articulações. Qualquer articulação que tenha cartilagem, uma articulação sinovial que tenha cartilagem, vai sofrer o processo de artrose ao longo do tempo. Mas dor terão aqueles que não tiverem desempenho muscular, desempenho articular para as tarefas do dia a dia. Olha só, talvez eu sair de casa e falar assim, mas como que eu vou me mexer, vou me movimentar se eu estou sentindo muita dor, eu fico aqui travada, atrapalha toda a minha qualidade de vida. Calma, que daqui a pouco o doutor ainda ele vai falar aqui de tratamentos e até dar dicas para você fazer algo na sua casa que pode te ajudar a aliviar essas dores também. Agora, doutora, às vezes a gente pode até escutar o termo inibição artrogênica. O médico às vezes pode falar isso pra gente. O que seria esse termo e como que ela pode atrapalhar a melhora do paciente? Sim, a inibição artrogênica, na verdade, sim, o nosso cérebro ele é super inteligente e ele controla todas as nossas funções. Nosso cérebro sabe de tudo. Então, quando a gente tem um processo acontecendo dentro de uma articulação em que a gente tem um trauma ali ou que a gente sobrecarrega uma articulação que já tinha uma artrosezinha, que já está mais envelhecida e eu tive que subir os 5 andares do meu prédio porque o elevador parou, então eu começo ali a desenvolver um processo de irritação ali na minha articulação. Quando o meu cérebro identifica isso, o que ele quer fazer? Num primeiro momento, ele quer inibir que eu consiga mover intensamente a articulação. E olha que sacada, olha o que o seu cérebro faz. Ele vai no músculo, os nervos que vão inervar aquele músculo e diminui a quantidade de impulsos elétricos que ele manda para lá, impedindo que o músculo se contraia com muito vigor.
Então, daí eu vou ter menos força para executar movimentos e isso vai me fazer ficar mais em repouso. Então, veja, é uma forma que o cérebro tem de induzir-me a fazer repouso. Não quer ficar incomodado. Só que essa inibição, a inibição artrogênica, ela tem um grande problema, porque como o músculo enfraquece por ação do cérebro, se eu preciso de um músculo mais forte, mais vigoroso para sustentar bem esse joelho, para roubar a energia de impacto que vai apertar esse joelho no chão, a inibição artrogênica impede que eu consiga fazer o fortalecimento dessa musculatura. Por isso que o fisioterapeuta tem que lançar mão de correntes elétricas excitatórias, da eletroestimulação neuromuscular em conjunto com o exercício. Porque o que o cérebro não manda para o músculo, a eletroestimulação neuromuscular vai mandar. Então, uma parte do movimento vai ser a contração mantida pelo cérebro e, em contrapartida, o equipamento vai complementar os impulsos elétricos para que eu tenha uma contração eficiente e, a partir dessa contração eficiente, o fortalecimento daquela musculatura que vai salvar aquele joelho que sofre com dor por artrose. Olha só, e é possível recuperar então, doutor? É possível, só que o tratamento da artrose, como ela é multifatorial, a gente tem que ir mexendo em todos os pontinhos. Às vezes tem que entrar uma nutricionista, às vezes tem que entrar um médico clínico em dor crônica junto para ajudar a gente a conter a dor. Às vezes a gente tem que entrar lentamente com o processo de exercícios, hidroterapia, exercícios em piscina. Isso funciona muito bem em piscina aquecida. Então, ao longo do tempo, a gente tende a melhorar esse processo de artrose lento e gradualmente. Então, olha, você aí de casa está vendo que é um processo que é mais lento. Se você sofre com isso, tem que ter paciência, né, doutor? Não vai ser de uma hora para outra. Vou tomar esse remédio aqui que resolve minha dor e é isso. Não, você precisa de um tratamento adequado para resolver mesmo o seu problema, não ocultar, né? A gente não quer isso. Exatamente. E o tratamento, ele precisa... o tratamento da artrose, ele tem que contemplar todas as mazelas que produzem a artrose. Se a gente não conseguir atuar em todos esses processos, um por um, a gente não vai ter o avanço da melhora do indivíduo. Então, não é só tomar remédio. Mas pode tomar remédio? Pode, desde que seja por um tempo programado, por acompanhamento médico. Vai ter que fazer exercício? Vai, sob a tutela do fisioterapeuta, a escolha de terapias manuais, de exercício em piscina, na hidroterapia, tratamentos para conter o processo inflamatório dentro do consultório, todo esse processo ao longo do tempo, uma vida mais ativa, envolvendo mais exercícios físicos, a gente vai ter ali na frente uma melhora do quadro da artrose. Olha só, eu acho que você de casa que talvez sofra com esse problema, está querendo saber que tratamentos são esses, o que você pode fazer aí na sua casa, o que você pode mudar para ter o alívio aí dessa artrose, para ter mais qualidade de vida. O Dr. Rodrigo, ele vai continuar aqui com a gente, ele vai falar num próximo bloco sobre esses tratamentos e dicas já para você fazer hoje mesmo aí na sua casa, viu? Agora, gente, conviver com a artrose exige força emocional para lidar com as dificuldades desse problema. Isso porque as limitações físicas e a dor podem ser bastante desafiadoras. E você aí tem vivido com essa luta? A fé em Deus, ela pode ser o seu suporte nessa jornada, pois ela serve como um colo, um abraço de Deus que dá uma força extra para encarar a dor e a dificuldade com mais coragem e esperança. Você quer desenvolver aí o seu relacionamento com Deus e abastecer a sua alma com esse amor poderoso? Então, eu tenho aqui para oferecer para você a revista Esperança. Eu creio que ela vai te ajudar a crescer espiritualmente e a te inspirar também nessa sua relação com Deus. Você pode pedir a sua revista agora mesmo pelo nosso telefone, que é 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu vou repetir aqui. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai receber ela de graça aí na sua casa. É um presente do Anjos da Esperança para você. E eu tenho certeza que com Deus você vai superar essa batalha e vai vencer mais esse problema aí na sua vida.
tá certo? E é também com Deus e com as dicas que o Dr. Rodrigo vai dar daqui a pouco pra gente no próximo bloco. Já aproveita aqui, você que gosta de acompanhar as redes sociais, já vou deixar o Instagram do doutor, que é @Instituto Rodrigo Fortes. Você vai ter aí um rápido intervalo, mas já dá pra você acessar as redes sociais e dar uma olhadinha por lá. A gente vai continuar com esse assunto. Tem claramente hoje também o Dr. César falando sobre como lidar com a inveja, boletim de saúde com a Sara Rabite e a receita tá por conta desse sanduíche de abacate e nozes. Tem muita coisa boa para rolar aqui ainda no Vida e Saúde. Não sai não, que a gente volta já já.